nós somos quatro, né? Estamos em quatro, contando comigo. Bom dia, todo mundo ok? Bom dia. Bom dia. Bom dia, né? Ótimo. Hoje a gente está começando num módulo muito legal, que é o módulo de massas doces. Esse módulo é muito interessante, porque é a partir desse módulo que vocês vão ter contato com o açúcar. Em que sentido, em que sentido o açúcar? O açúcar, ele é a base da confeitaria, digamos que ele é a mãe da confeitaria, né? Tudo, a maioria dos ingredientes é açúcar, inclusive até nos salgados. Alguns salgados vão açúcar, e sem ele a gente não consegue fazer muita coisa, né? Hoje em dia, a confeitaria, a gente tem como principal ingrediente aí o açúcar, tá? Dentro da nossa grade de aprendizado do Instituto Mix, o que é que a gente entende por massa doce? São todas aquelas massas que compõem as tortas abertas e as tortas fechadas. Quando eu falo de torta, eu estou falando daquelas tortinhas tipo tarteletes. Vocês conseguem visualizar? Tipo, já viram tarteletes? São aquelas massazinhas que se assemelham muito com um biscoito. Um minuto. Alexandre, essa tua foto tá parada ou é ou é uma foto normal? Ou teu vídeo tá É travado? uma foto, professor. Ah, tá. Parece um vídeo. Eu tava mexendo. Tá certo? Tá parada essa foto. Tá parada. É porque parece um vídeo a tua foto. É porque onde o ambiente que eu estou não dá para ficar mostrando não, sabe? Sem problemas. Não tem problema. Tá? Então, a gente tem 4 tipos de massa que a apostila nos dá. É óbvio que tem mais outras tantas massas que compõem o mundo da confeitaria, mas elas nos dá 4 tipos de massa que são as principais massas, né? E, assim, dentre outras eu não conheço e não trabalho, eu só trabalho com esses tipos de massa que tem, inclusive, na nossa apostila. A massa que eles trabalham, que tem na apostila, tem a massa brisée, a sablé, confiram para mim se tem a sucré, e eu sei que tem a flora, ou frola. Confiram para mim que... A gente não tá com a apostila ainda não, professor. Ah, de massas doces não estão? Ok. Não. Tá? Então, a apostila, ela nos dá alguns tipos de massa, que é a massa frola, a massa brisée, a massa sablé e a massa sucré. Tá? A diferença entre elas é muito pouca. Realmente elas são quase não tem tanta diferença assim. O seu grande diferencial é para o intuito de qual ela vai estar sendo usada. A massa brisée, ela tem alta quantidade de Professor, está me ouvindo? A Maré pegou o professor. André, está me ouvindo? Estou te ouvindo. Pronto, acho que foi a internet do professor que deu probleminha. Foi a Maré. Kathleen, está me ouvindo? Tô ouvindo. Deixa eu te falar, cadê você, hein, Kathleen, que nunca vejo? Nunca aparece. Bom dia. Oi. Voltou. Nossa, Professor, você pode Oi. repetir, por favor, porque a Maré pegou, aí travou. Quem pegou? A Maré. Ah. Tá? Gente, a gente está conversando sobre as massas, né? Então, na confeitaria, a gente tem algumas principais massas, que é a brisée, a sablé e a sucré, tá? A brisée, a gente entende que ela tem muita quantidade de gordura e muita quantidade de gordura e não tem quantidade de açúcar nessa massa.
Ou seja, ela é uma massa muito versátil e eu consigo fazer com ela tanto coisas doces como coisas salgadas. Dentre os produtos salgados que eu consigo fazer com ela são os quiches, que são os mais clássicos, tá certo? E as tortas abertas doces, tá bom? É uma massa muito neutra, já que não apresenta nenhuma quantidade de açúcar. A segunda massa é a massa sablé, tá? A massa sablé, ela, comparada com a massa sucrê, tem menos quantidade de açúcar. E assim, ela também possui um ovo. Então, as massas, elas basicamente têm o quê? Elas têm a farinha, ela tem o açúcar, ela tem a manteiga e ela tem o ovo. Ela tem esses ingredientes. O que vai mudar de uma para outra, por exemplo, da brisée, ela não vai o ovo e nem vai o açúcar, mas ela vai a gordura, que é a manteiga, e vai a farinha. A sablé, ela vai o açúcar em pouca quantidade, vai a gordura, vai a farinha e vai o ovo, a sablé. E a sablé, ela é uma das mais usadas na confeitaria, tá? A gente usa bastante ela, porque ela tem uma quantidade de açúcar, porém, ela não tem uma quantidade de açúcar ao ponto de que ela deixe minha massa muito doce, caso eu use algum recheio já doce, tá bom? A massa sablé, ela também é muito versátil. Ela não é tão usada para insumos para produção de produtos salgados, mas mesmo assim a gente usa ela para produtos salgados e doces, apesar de ela não ser tão vista aí como um produto salgado, em produtos salgados. A massa sucrê é uma massa que tem uma maior quantidade de açúcar comparada à massa brisée e a massa sablé, Ela tem uma alta quantidade de açúcar, ela também tem gordura, ela também tem farinha e ela também tem ovo. A massa sucrê eu não indico utilizar para salgado, mas isso não quer dizer que eu deixe de fazer alguma coisa salgada. Por exemplo, se eu pegar uma massa sucrê, que ela tende a ser doce, e colocar um salgado, por exemplo, com cebola caramelizada e alguma carne do sol, fazer um salgado assim, ela combina muito bem com esse tipo de salgado, tá? A massa sucrê, como ela já tem um pezinho doce, a gente pode brincar com os sabores, usando geleias, produções que mexam com cítrico, com azedo, ou seja, frutas, né? Tipo limão, amora, morango e por aí vai. E a gente tem a massa flora. A massa flora, eu particularmente não gosto muito de usar, certo? Ela contém todos os ingredientes. Ela contém inclusive sal, farinha, ela contém açúcar, ela contém manteiga em grande proporção, certo? Contém raspas de limão. Isso é a massa flora padrão, né? Assim, ela é uma produção mais utilizada em padarias. Eu mesmo trabalhando em padaria, não gosto de usar a massa flora. Mas por que se usa tanto a massa flora em padaria? Porque você pode fazer ela em grande proporção e guardar ela crua e ficar usando de acordo com a sua necessidade. Ou seja, eu posso ter ela ali crua, eu vou precisar de 10 tortas hoje. Tiro um pouco da geladeira e vou já moldando as minhas tortas, né? Eu não gosto de trabalhar muito com ela, porque como ela tem uma grande quantidade de gordura, quando ela vai ao forno, ela não se mantém 100% em pezinha. E ela geralmente fica um pouquinho mais grossa do que as outras. Então, por esse motivo, eu não gosto muito de trabalhar com ela. Mas hoje em dia, é o que mais trabalha em padaria, em produção de longa escala. Entendidos até aí? Tudo ok? Alguma dúvida? Não. Alguma dúvida? Não. Não? Ótimo. Tá certo? Então, a gente falou de alguns tipos de massas, tá? Professor, qual dessas massas eu posso utilizar para empadão? Tá? A mais indicada é a massa brisée para estar trabalhando com empadão, tá certo? A massa brisée, gente, ela fica uma farofinha bem seca, tá? Às vezes você pensa que não vai dar certo por conta de ela ficar um pouco seca. Já que você puder desligar aí o microfone, pronto. Ela fica um pouquinho seca. Mas se você agregar a ela mais um pouco de gordura ou margarina, manteiga, você consegue abrir ela no rolo e fazer uma produção bem boa de empadão e de empada mesmo, normal. Eu particularmente gosto
muito dessa massa e dessa transformação que a gente consegue fazer, com ela, ok? A gente vai entrar agora numa parte muito principal da confeitaria, que é o açúcar, tá? Agora eu vou falar mais um pouquinho do açúcar, de uma forma mais técnica. O açúcar, gente, o açúcar hoje em dia, comercialmente falando, ele provém da cana de açúcar, tá bom? Eu sei que existem outras formas de retirar o açúcar e da produção de açúcar, mas comercialmente falando, a forma mais barata que as indústrias têm da produção de açúcar é retirando da cana de açúcar, tá? O açúcar, seja ele de qualquer tipo, ele é uma sacarose, tá certo? Um termo aí bem técnico. Ele é uma sacarose. E ele é um dos principais produtos da confeitaria. Hoje em dia, sem açúcar, a gente não consegue manter a confeitaria comercial, tá? O que é a confeitaria comercial? Aquela que a gente consegue vender, aquele fácil venda, aquela confeitaria que você consegue ter um poder de lucro maior, você consegue vender em todos os locais. Você não consegue, se você retirar o açúcar, você não consegue ter uma boa produção ou uma produção de fácil acesso. Nas confeitarias artesanais, que são essas nossas confeitarias do dia a dia, e até de uma padaria mesmo, a gente usa os açúcares cristalinos. E nas produções industriais, a gente usa os açúcares não cristalinos. Exemplos de açúcar cristalino: o açúcar cristal, o açúcar mascavo, o açúcar demerara, vamos lá, o açúcar refinado, tá? O açúcar branco, que é o próprio açúcar cristal. Esses tipos de açúcar que são em grãos. Então, são os açúcares cristalinos. E quais são os açúcares não cristalinos? São o açúcar, o mel, o melaço da cana-de-açúcar, aquele mel caro, deixa eu ver, outro tipo de açúcar, o açúcar invertido. Esses outros tipos de açúcar, eles são os açúcares não cristalinos e são os açúcares mais utilizados nas indústrias. Então, professor, por que a gente não utiliza o açúcar não cristalino, ou seja, os açúcares líquidos, como o mel, como o melaço, como açúcar invertido, na nossa produção diária? Primeiro, porque todos esses insumos, eles têm um valor mais alto quando é passado para a gente. E segundo, que por muitas vezes o que é mais usado é o açúcar invertido. E o açúcar invertido precisa de uma produção, né? Nem todo mundo consegue ou sabe fazer o açúcar invertido. O açúcar invertido é o aquecimento da água com açúcar cristal, com açúcar cristalino, tá certo? E aí, ao ser aquecido, ele vai ter uma reação de hidrólise, que é a separação das moléculas, e a gente adiciona um ácido. E aí, depois de adicionar esse ácido, a gente espera esfriar, aquece de novo esse açúcar e coloca o bicarbonato de sódio. E aí a gente tem o açúcar invertido. Então, para que serve esse açúcar invertido? Né? Os açúcares líquidos em geral, já fiz a anotaçãozinha aqui, os açúcares líquidos em geral, ele tem um alto poder de absorção de água. Ele reduz a atividade de água. Para que vamos pegar um brigadeiro, tá? Um brigadeiro de chocolate, quando ele passa muito tempo, digamos uns 3 dias, na geladeira, o que é que acontece com ele? Ele começa a formar uns cristais de açúcar, confere? Né? Eles começam a cristalar uns cristais de açúcar, aquelas areiazinhas, tá? Quando eu adiciono dentro do meu brigadeiro um açúcar não cristalizante, como por exemplo o mel, o mel caro ou o açúcar invertido, o que é que isso acontece? Esses açúcares, como eles reduzem a atividade da água e aumenta a absorção da água, esses açúcares eles não são formados, os cristais de açúcar não são formados. Vou tentar explicar de uma forma mais
mais didática. Quando a gente faz o brigadeiro, ele está ali com leite condensado, que é basicamente, a boa parte é feita de açúcar, né? E aí, com o tempo, os cristais de açúcar, eles começam a querer aparecer. E eles começam a aparecer como? Formando esses pequenos cristais de açúcar dentro do brigadeiro. Quando eu adiciono dentro do meu brigadeiro um açúcar invertido, ou uma glucose, ou um mel, ou uma melaço de cana-de-açúcar, eles reduzem a atividade da água, ou seja, eles vão encapsular as moléculas de água ao ponto de que elas não se separem e permitam a formação dos cristais de açúcar. Entendidos? Certo? Então, por isso que é muito importante a gente saber controlar essa questão do açúcar. A confeitaria hoje, o confeiteiro hoje, ele precisa ter a noção dessas questões do açúcar. O que é um açúcar cristalino, o que é um açúcar e o que é um açúcar não cristalino e o para que eles servem, tá bom? Isso é de suma importância caso eu queira fazer brigadeiro e eles durem 5 dias. Então, eu preciso saber que para eles durarem 5 dias, eu preciso adicionar um produto para barrar a cristalização, né? E dentro do mercado, a gente tem vários tipos de produtos. E no qual eu já falei, açúcar invertido, o mel, né? O melaço, a glucose, tá certo? E dentre eles, qual é o melhor escolher? A glucose, a glucose hoje, como é que eu posso falar? Ela hoje se mostra à frente porque o poder dela, o poder de aquisição dela é muito baixo. Tipo, para você comprar ela, ela é muito barata. Então, ela é muito boa. O grande problema da glucose é a questão do açúcar, porque ela tem um alto poder de doçura nela, certo? Hoje em dia, quando as pessoas começam a se profissionalizar na venda de brigadeiros, elas começam a produzir o próprio açúcar invertido para adicionar no seu brigadeiro. Por quê? Porque ele tem um baixo poder de doçura. Então, é melhor você adicionar um açúcar invertido a que a glucose. Ah, professor, não quero colocar nem o açúcar invertido, porque, querendo ou não, é um açúcar químico, e nem a glucose, porque também é um açúcar químico. Quero colocar um produto mais natural, como, por exemplo, o mel, que o senhor falou. O senhor disse que pode colocar o mel caro e também disse que pode colocar o melaço de cana-de-açúcar. Não tem problema em colocar esses 3 produtos. Contanto que você saiba que esses 3 produtos, eles conferem sabor. O melaço da cana-de-açúcar, ele tem um sabor, o mel tem um sabor bem forte e o mel caro também. Então, caso você coloque esses produtos, saiba que pode conferir o sabor de um ou de outro dentro do seu preparo, de acordo com a proporção que você coloca dentro. Isso também não quer dizer que quanto mais mel ou açúcar ou glucose eu colocar, mais a validade do meu brigadeiro vai durar. Não, isso não tem nada a ver, tá? Isso, se você colocar muito, você pode estar alterando a sua receita e fazendo com que o seu brigadeiro desande ou não obtenha o ponto de sucesso, tá? Então, os açúcares cristalinos, as suas vantagens são alto poder de absorção da água, reduz a atividade da água, segura a gordura com emulsão. Quem não passou por essa receita que eu vou falar agora, ou quem já passou, vai conseguir identificar. Quando em sala de aula a gente faz o caramelo salgado, a gente vê que quando a gente derrete o açúcar e coloca a margarina, ele tem uma dificuldade muito grande de dissolver, de se agregar junto ao açúcar derretido. Isso porque o açúcar cristalino, apesar de derretido, ele não consegue se misturar com a gordura. Ele tem uma dificuldade muito grande de se misturar com a gordura. É diferente do açúcar não cristalino. Ele já consegue se emulsionar muito mais fácil com a gordura e consegue segurar a gordura. Outra vantagem do açúcar não cristalino, né, que é o mel, a glucose, o invertido, ele derrete muito mais fácil na boca.
Se ele derrete muito mais fácil na boca, ele libera sabor muito mais fácil na boca, tá? E agora a gente vai falar sobre o açúcar cristalino. O que são os açúcares cristalinos? São os açúcares do nosso dia a dia, né? O açúcar cristal que a gente usa para fazer um bolo, o açúcar refinado, dentre outros, tá? Baixo nível, o primeiro ponto é baixo nível de absorção da água, ou seja, ele não tem a mesma facilidade que o açúcar não cristalino tem de absorver a água, ou seja, ele não absorve a água. Pouco efeito na atividade da água. Expulsa a gordura. Enquanto o açúcar não cristalino, ele agarra a gordura, o açúcar cristalino, ele expulsa a gordura. E o outro ponto é, dissolve mais lentamente na boca, ou seja, libera menos sabor, libera o sabor de forma mais lenta. Então, a gente tem esse probleminha aí com os açúcares de mais fácil acesso, que são os açúcares cristalinos, tá? Professor, e como é que fica a questão do açúcar mascavo, do açúcar cristal, do açúcar do cristal, do açúcar mascavo, do cristal, que é o outro, e do demerara? Vamos lá. Quando é feita a produção do açúcar, o açúcar é produzido da cana-de-açúcar, né? É um processo de refinamento. E nesse processo de refinamento da cana-de-açúcar, do seu suco ali, a gente tem a extração de algumas impurezas. Essas impurezas são minerais. Esses minerais, essas impurezas que são descartadas, fazem o melaço da cana-de-açúcar. Resumindo, o melaço da cana-de-açúcar é um subproduto da produção do açúcar cristal, ou seja, do açúcar refinado. Então, quando eu quero produzir um açúcar refinado, eu tiro os minerais, eu tiro os nutrientes da cana-de-açúcar para refinar e deixar meu açúcar mais branquinho. Esses minerais e nutrientes que foram tirados, eu tenho o meu melaço da cana-de-açúcar, ok? E aquele açúcar demerara, como é? É um açúcar cristal banhado no melaço da cana-de-açúcar. Ele não deixa de ser um açúcar, ele não se torna um açúcar mais saudável, ele não se torna um açúcar que vai agredir menos a gente. Ou seja, todo aquele papel de que dizer que o açúcar demerara ou o açúcar demerara é um açúcar mais saudável, isso não existe. Tá? Ele apenas é um açúcar cristal normal, refinado, banhado no melaço da cana-de-açúcar, onde tem os minerais e os nutrientes. Professor, posso dizer que é um açúcar que alimenta? Pode dizer, que é um açúcar sim, que ele alimenta, porque contém os minerais e os ingredientes, da cana-de-açúcar. Mas para esse açúcar ele alimentar ao ponto de você se sentir bem pela absorção desses nutrientes, você vai ter que comer um copo de 200 ml de açúcar todos os dias. Então não faz sentido esse açúcar mascavo, certo? O açúcar demerara, ele não faz sentido, tá certo? Então, professor, eu já sei disso. E o que é o açúcar? A gente falou do açúcar demerara, agora a gente vai falar do açúcar mascavo. Então, professor, o que é o açúcar mascavo? É um açúcar que, antes de chegar no processo de refinamento, onde ele tem ali os ingredientes, insumos e os minerais da cana-de-açúcar, ele é barrado, e daquela parte ele é produzido o açúcar mascavo, junto com os minerais e ingredientes. Por isso que ele é molhadinho. Já notaram que o açúcar mascavo, ele é molhado? Ele tem uma umidade, pronto. Aquela umidade ali é a umidade que provém do melaço da cana-de-açúcar. É como se estivesse fazendo açúcar cristal e na metade do procedimento as máquinas quebrou as máquinas, a gente vai usar açúcar desse jeito. Vai só moer, vai só refinar, pronto. É basicamente isso,
tá bom? Professor, eu tenho um probleminha com o meu açúcar mascavo, que é, ele sempre ele sempre fica seco. Depois de um tempo ele vai ficando seco. Então é só colocar um pouquinho de água dentro do açúcar mascavo, mexer que ele volta ali à textura normal e você pode usar normalmente, tá? Então hoje vocês descobriram que a gente tem alguns tipos de açúcar, que são os açúcares não cristalinos e os açúcares cristalinos. Os açúcares cristalinos vocês conseguem fazer muitas coisas, que geralmente é o que a gente faz hoje em dia, né? E é o que a gente utiliza. E os açúcares não cristalinos, que são usados em produções a grande escala, e eles nos dão bem mais benefícios quanto a sabor e quanto à atividade da água dentro do nosso doce. E por que o senhor falou dessa questão da atividade da água? Porque a atividade da água, quando ela vai liberando, quando o nosso insumo vai suando, retirando a água, a gente começa a ter a produção de mofo. Então, por isso que é tão importante usar e ter conhecimento desse tipo de açúcar, tá? Porque quando vai liberando a água do nosso doce, e aí a gente vai começar a ter a produção de mofo. E isso acaba com a nossa produção. Então, é muito importante a gente estar ciente desses tipos de açúcar, tá? Outra coisa, professor, a gente falou de massas doces e o senhor falou de açúcar, já que é a mãe da confeitaria, né? Eu posso trocar o meu açúcar mascavo, meu açúcar cristal, pelo açúcar mascavo das minhas receitas? Você pode trocar, sabendo que vai conferir o sabor da cana-de-açúcar, assim também como do demerara. Você pode fazer essas substituições e também vocês podem fazer tanta substituição, tanto parte de um açúcar, parte de outro açúcar, tanto como trocar total, sabendo que vai conferir o sabor da cana-de-açúcar no seu insumo. Por exemplo, o brownie. O brownie, geralmente, as pessoas trocam o açúcar. Vamos supor que a receita peça meio quilo de açúcar. Então, coloca, tipo, 200 gramas, 300 gramas de açúcar branco, que é açúcar cristal, 100 gramas de açúcar demerara e 100 gramas de açúcar mascavo. Isso fica um conjunto muito bom, né, de açúcar. Por quê? Porque vai conferir o sabor da cana-de-açúcar e aí a gente vai ter um doce com um toque mais diferenciado. E também a gente vai ter um doce que vai se destacar por ter nutrientes, etc. Que a gente pode dizer que tem nutrientes. Mas isso é mais uma jogada, mas a gente sabe que não alimenta. Ok? Quando o assunto é massas doces, que a gente falou no começo e está falando até agora, brisé, sablé e sucré, a gente tem as bases da confeitaria, que são essas massas doces. A gente tem as massas brancas. Essas são massas brancas. Na produção, vocês vão verem que elas vão ficar branquinhas. E na confeitaria, tudo que é branco, eu consigo adicionar carga. E o que é carga? É tudo aquilo que a gente adiciona no nosso preparo que não altera a textura. Então, por exemplo, eu posso adicionar cacau em pó dentro da minha massa sablé? Sim ou não? Sim. Pronto. Olha, o coordenador respondeu. Alô? Tá? Então, gente, Oi, Eduardo, aqui quem fala é Ian, coordenador pedagógico do Instituto Mix, tudo bem com você? Ian, desliga só o fone. Quero te dar as boas-vindas à nossa escola, seja muito bem-vinda, viu? Pronto. Temos uma aluna nova, Ian, em nosso meio? Alô? Temos a Lu e a Eva. Lu tá por aí, dá um oi. Eva, dá um oi. Cadê vocês? Deixa eu ativar o microfone de vocês para ouvir vocês. Eva, seja bem-vinda. Chega dos Estados Unidos à Coreia do Sul, tem que fazer teste. Lu, seja bem-vinda. Dá um oi pra gente ouvir tua voz, mulher. Tá desligado, meu. Oi! Olá, tudo bom?
Tudo. Seja bem-vinda. Obrigada. Gente, Pronto. desculpa pela ligação, eu vim ver depois. Pronto, vamos voltar, tá? Então, na confeitaria, né, tudo que é branquinho, uma massa de um bolo, um pão de ló, uma massa amanteigada, uma massa brisée, sablé, sucrê, que são branquinhos, tudo que é branco, tá? E a gente pode estar adicionando carga, que é tudo aquilo que a gente adiciona ao nosso preparo e não altera a textura. Então, vamos pegar como exemplo essa massa aqui, essa massa sablé. Eu posso adicionar cacau dentro dela, eu posso colocar raspas de limão, raspas de laranja, o que você quiser dentro dela, contanto que não altere a textura da massa. Caso altere a textura da massa, a gente não vai ter uma massazinha firme, tá certo? Professor, e como é que eu preparo essas massas? Como é que eu preparo essas massas? Então, essas massas, elas são muito delicadas. Ou seja, elas têm que ser produzidas com as pontinhas dos dedos. Eu não posso pegar essa massa e ficar apalpando ela, ficar apertando ela muito com as mãos. Então, faço ela com as pontas dos dedos. Primeiro fator porque se eu ficar apertando ela com as mãos, eu posso sovar essa massa e desestruturar a minha massa, tá? E o segundo fator é que com as palmas das mãos, eu posso esquentar a gordura da minha mão, e desandar totalmente a minha massa. Porque essas massas, elas pedem uma gordura gelada, tá? Ou no máximo em temperatura ambiente, que é a massa é a gordura em ponto de pomada. Na apostila, vocês vão ver também que ela pede manteiga, tá? Então, a gente sabe que a manteiga ele é um insumo caro hoje em dia, mas tranquilamente pode ser substituído por margarina. Sabendo que, quando eu faço essa troca, eu tenho alteração no sabor. Isso é indiscutível. Se eu tenho uma massa feita de manteiga, uma massa feita de margarina, eu tenho uma alteração muito forte no sabor. Contudo, a maioria dessas massas hoje em dia são feitas de margarina, tá bom? Deixa eu ver mais alguma coisa que eu possa acrescentar aqui para vocês, que eu fiz algumas anotações aqui. Gente, qual foi a atividade que eu passei para vocês semana passada? Ficha técnica do bolo de cenoura. Eu quero um minutinho. Quem foi que fez? Eu fiz. Fez? Eu fiz. Passei para o senhor hoje. Pronto, foi. Karine fez? Lídia fez? Ainda não, professor. Não fez, Lídia. Por que, Lídia? Vou fazer hoje, lhe mandar. Né? Tava muito ocupada, Lídia, nesses dias? Aham. Esse seu foi muito... Eu ainda vou rever o vídeo, porque eu ainda estou em dúvida em algumas coisas. Tá bom. Estou procurando aqui. A Geislane também fez, professor, só que hoje ela não tá aqui no grupo. Quem? A Geislane. Certo, tá bom. Foi o que aconteceu com ela? Ok, vamos lá. Um minutinho. É porque eles iam entrar para poder fazer o limpo. Vou passar uma receita aqui para vocês.
Vamos lá? Anotem aí para mim a receita da massa sablé. Quem puder ativar a câmera, ativa para eu ver a cara de vocês. Eu tô vendo só foto. Só a Jaqueline tá com a câmera ligada. Alexandre. Bora, Karine. Lídia. Lu. Eva. Lu. Olha a Lu, seja bem-vinda. Lu, tá no escuro, Lu. Acende essa luz, se eu te ver. Aqui. Sinal aqui é horrível. André Alexandre merendando agora. Você viu o tamanho da Não, minha, tô tomando café, já merendei. Pronto. Cadê a Kathleen? Cadê a Kathleen, cadê? Cadê a Karine? Todos. Lídia. Já acordou agora. Bora, povo. Anotando aí. Olha a Kathleen. Fala Kathleen. de sono. Hoje eu botei meu despertador para me acordar 10 horas da manhã. Hoje. Bora. Primeiro ingrediente. Massa sablé. 120 gramas de manteiga. Primeiro ingrediente, 120 gramas de manteiga. Ou margarina, né? Eu disse que é margarina, tá bom? Isso é a massa sablé. O segundo ingrediente é o açúcar refinado. O que é o açúcar refinado? É o açúcar cristal bem fininho. 45 não tem açúcar refinado. Então pega o cristal, aquele açúcar bem simples de fazer café, qualquer coisa, e bate no liquidificador. Tá? E aí você vai ter um açúcar refinado. Um ovo. E 250 gramas. Se a farinha de trigo com fermento, de jeito nenhum, tá? Farinha de trigo com Sem fermento. fermento. Isso, desculpa. Sem fermento. Sem Sem fermento? fermento. Farinha de trigo sem fermento. Vamos lá para o modo de preparo. Levar todos os ingredientes para um bowl. O que é um bowl? Uma bacia, uma tupperware, uma vasilha de manteiga, de sorvete, qualquer coisa. Levar todos esses ingredientes para dentro de um bowl. E misturar com as pontas dos dedos até que tenha uma massa lisa e uniforme. Misturar com as pontas dos dedos até que obtenha uma massa lisa e uniforme. Misturar com as pontas dos dedos até que obtenha uma massa lisa e uniforme. Quem tiver batedeira que tenha um batedor raquete, só colocar todos esses ingredientes dentro da batedeira e bater na velocidade 1 com o batedor raquete, até obter essa massa aí, tá certo? Ela fica perfeita. Feito isso, vocês vão levar para descansar. Feito isso, vocês vão modelar o doce de vocês
na assadeira. Pode ser em mini assadeira ou em assadeiras maiores, do jeito que vocês quiserem. Vão abrir essa massa e vão modelar na assadeira, tá? Vão modelar na assadeira. Essa massa é interessante que fique fininha, tá? Não, vamos evitar trabalhar com massas muito grossas, com espessuras grossas. O doce não fica delicado, o doce não fica legal, também não fica agradável, tá certo? Eu sei que o empadão ele é bem legal quando a gente tem uma massa mediana, porque é gostoso, né? Mas para os doces, vamos evitar esse excesso de massa, tá bom? Para que a gente tenha um doce mais equilibrado. Depois de abrir a massa na assadeira, né? Ou seja, onde você for fazer, você vai colocar na geladeira por no mínimo meia hora, tá certo? Por quê? Porque essa massa ela contém gordura. Eu não posso pegar uma massa dessa, seja qual for, a sablé, a brisée ou a sucré, e colocar diretamente no forno, porque minha gordura já vai estar aquecida pelos polegares, pelas pontas dos meus dedos. E aí, quando chegar no meu forno, a primeira coisa que ela vai fazer é querer derreter, devido ao calor. Mas se eu tiver com ela gelada, à medida que ela vai querendo derreter, a farinha vai cozinhando também. E assim vai mantendo a sua estrutura e ela não cai, tá? As bordinhas não caem. Então, colocar na geladeira por no mínimo meia hora, certo? O interessante é que se coloque por no mínimo 3 horas. Porém, né? Ninguém espera esse tempo de 3 horas. Mas eu posso colocar essas massas de um dia. Vou fazer 300 tortinhas dessa. Eu passo o dia fazendo, vou colocando na geladeira, armazenando em qualquer lugar que seja, e deixo na geladeira e posso assar só no outro dia. Não tem problema. Tá certo? Ok? Essa Professor, mesma... tive Oi. uma dúvida. Por exemplo, quando eu vou armazenar a minha massa de empadão, de um dia para o outro, quando eu vou tirar ela da geladeira, ela tá cheia de pintinha branca. Por quê? Cheio de pintinha branca é água. Umidade. Água, né? É umidade. Tá. Outra coisa, essa massa, depois de assada, ela vira um biscoitinho, tá certo? Depois de assada, ela vira um biscoitinho. A validade dela depois de assada é 15 dias. Então, você pode fazer grandes quantidades dessa massa e guardar em potes hermeticamente fechados fora da geladeira durante 15 dias. E aí, eu só vou produzindo as minhas massas, tá certo? Os meus, de acordo com como eu queira, os meus recheios. E aí, gente, no assamento dela é normal, tá? 180 graus, assar 180 graus, ok? E em seguida, recheá-las. A gente tem o recheio simples, que é o mais utilizado, que é o de limão, que é uma caixa de leite condensado e 3 limões, né? Essa mistura a gente precisa primeiro. Fazer a massa. Depois de feita a massa, depois que ela esfriou, que a gente coloca o leite condensado com o limão já misturado. E aí que eles ficam tipo um moussezinho. Porém, eu quero passar para vocês uma receita de uma ganache, tá? Saiu. Coloquem aí, ganache de avelã. Ganache de avelã. 400 gramas de cobertura sabor chocolate meio amargo. 400 gramas de cobertura de chocolate sabor meio amargo. Todo mundo reconhece essa cobertura? Pode ser fracionado, professor?
É exatamente disso que eu estou falando, tá? Uma cobertura de chocolate fracionado. Tá bom? Aquele chocolate de bem baratinho mesmo, que se encontrar tacadão de R$14, 15, sei lá. 100 gramas de creme de avelã, mais conhecido como Nutella. Cento e 125 gramas de creme de leite. 125 gramas de creme de leite. 10 ml de rum ou de conhaque. 10 ml de rum ou de conhaque. Modo de preparo. Derreter a cobertura sabor chocolate no micro-ondas de 30 em 30 segundos. Quem não tem micro-ondas, utiliza o banho-maria para fazer esse derretimento. Acrescente o creme de avelã. Acrescente o creme de avelã ou a Nutella e misture bem. Em seguida, acrescente o creme de leite. Misture bem até que fique com um aspecto brilhoso. Quem tiver batedeira pode estar fazendo esse processo na batedeira. E, inclusive, fica bem melhor, tá? Para misturar esses ingredientes na batedeira. Porque aí você vai aerar esses ingredientes, ele vai ficar perfeito. E aí você pode fazer essas tortinhas de sabor Nutella, que fica maravilhoso, tá? E como é usado uma cobertura fracionada, além de ela render muito, ela é bem barata, tá? E fica muito bom mesmo. Professor, cortou um pouco o vídeo para mim. Depois que eu acrescento o creme de avelã, preciso de acrescentar mais alguma coisa ou não? 125 gramas de creme de leite. Creme de leite. Aí qualquer coisa pode colocar na batedeira, né? E 10 ml de rum ou conhaque. Não, digo o modo de preparo. Ah, sim, sim. Ou mistura na mão ou mistura na batedeira, contanto que esteja muito bem misturado, tá? Esse creme, gente, depois de gelado, vocês podem levar para a geladeira e quiser bater mais ainda, ele fica maravilhoso. Ele fica bem fofo, ele fica maravilhoso. Tanto para fazer bico, como também para rechear. E para cobrir bolo, ele fica maravilhoso. Fica perfeito para cobrir bolo, tá? A proporção que eu faço para cobrir um bolo é essa receita aí dobrada. Fica uma cobertura de Nutella maravilhosa. Ok? Nessa mesma aula de hoje, na mesma aula de bases de massas, a gente tem a introdução também da produção de geleias, né? Lembrando que essas aulas a gente vai ter o acesso a elas na forma prática assim que voltarmos, tá? A produção de geleias. Essa aula é uma aula bem longa, né? Porque é uma aula onde a gente vê massas doces, que são esses 3 tipos de massa, e a gente vê também a produção de geleias.
E essas geleias, elas são muito... Geleias é um insumo, é um produto da confeitaria muito utilizado, tá? Eu vou dar a receita aqui de geleia para vocês e vocês se sintam à vontade para fazer, tá? Essas receitas que eu estou passando, elas não são... seria interessante que vocês fizessem, tá? Mas se não tiverem acesso, não tiverem como fazer, não tem problema também, tá bom? A gente vai produzir em sala de aula para recheio de bolo e etc. A geleia que eu uso é para cada 1 quilo de morango, 250 gramas de açúcar, e 250 gramas ou ml de água, certo? Coloco tudo dentro da panela e fico mexendo e amassando os morangos até ela ficar um pontozinho grosso. Ele vai meio que querer ferver e grudar no fundo da panela. E aí já está pronto, ela vai ficar bem grossa, bem pastosinha. É muito importante lembrar, gente, que eu esqueci de falar sobre o açúcar, que o açúcar ele tem um poder conservante muito maior do que o próprio sal. Então, por isso que a gente tem geleias aí com um alto poder aí de validade, devido à quantidade de açúcar. Professor, para fazer as torteletes, qual é a medida das forminhas que o senhor indica? Ixi, aí tu me pegou, porque elas são padrão, mas eu acho que elas têm uns 6 a 7, deixa eu ver aqui. Eu acho que é uns 6 centímetros a 7 centímetros de diâmetro. Eu acho que são 6 centímetros de diâmetro, tá? Certo. Mas elas são padrão. Essas tortas, elas são as tarteletes, né, pequenas, mas podem ser feitas em tamanhos bem maiores mesmo. O procedimento é o mesmo do empadão, né? Uhum. Mesmo procedimento do empadão. Isso, né? Eu sei também que para fazer esses recheios mais simples, a gente consegue ter várias opções, né? Dentre essas opções, o leite condensado, juntamente com aqueles sucos em pó, Tang, Midi, é muito bom. Por exemplo, leite condensado mais o pó de morango, aquele sucozinho de morango, Midi, fica muito bom. Leite condensado mais o Tang de maracujá também fica muito bom, tá certo? Porque dentro desses sucos eles têm ácido. E esses ácidos deixam o leite condensado grosso, como se fosse o de limão, o próprio suco de limão. Tá? Então vocês podem brincar bastante com esses sucozinhos aí em pó e leite condensado. Tanto para recheio dessas tortas, como para recheio de bolo também. Ok? A gente só não pode cozinhar esses ingredientes, tá certo, gente? Eu só não posso cozinhar. Porque como eles têm ácido, eles vão talhar o meu preparo. Alguma dúvida na aula de hoje? Ficou tudo claro? A questão do açúcar, das massas, tudo claro? Ok? Um minutinho. Quem tá com suas fichas técnicas em mãos aí, por favor? Só para a gente fazer uma correçãozinha muito rápida do bolo de cenoura da aula passada. Tá? Quanto foi que ficou de açúcar? A açúcar ficou 500 gramas. No meu, né? Todos ficaram 500 gramas, ok? Meu ficou. Lídia, não fez, né? Kathleen ficou também, né?
Farinha de trigo, 600 gramas, ok. Isso. Cenoura, 500 gramas. 500 gramas. Fermento químico, 75. leite líquido, 100 ml. 100 ml. óleo 400 ml. e ovos. 6 unidades. Professor, 300 gramas. Oi, Karine. oi, eu tava no mudo até agora porque eu tava fazendo umas coisas, mas prestei atenção na aula, tá? Ok. Vamos lá. Jaqueline, quanto é que ficou a sua receita? No O total. valor total, R$ 14,23. Com os gastos imensuráveis? Não, sem os gastos. Porque Deu o senhor disse 14? que ia explicar hoje. Deu R$14? E 23 centavos. Saiu O bem meu deu caro. também. O teu também? O meu também saiu mais ou menos nesse valor. Quanto é que vocês estão comprando o açúcar de vocês? 8, 10. Eu botei aqui o açúcar, o pacote de 1 quilo, R$ 2,30. A receita foi 2 quilos, R$ Farinha de 4,60. trigo. A minha farinha de trigo, eu botei três fardos, né, de 1 quilo, fechado. O pessoal pede 2,400. Mas a soma que tu fez, tu não estava fazendo a proporção de ingredientes, não? Por exemplo, 500 gramas de açúcar, quanto foi que saiu para você? Açúcar, 1,15. 1,15? Foi. De farinha de trigo. Quanto que ficou de farinha de trigo, Jaqueline? Acho que travou. Alexandre, quanto que ficou de farinha de trigo para tu? Para mim, eu coloquei no valor de 3,60 o quilo, saiu a 2,16. Cenoura. 3,11, porque eu comprei 800 gramas. E o quilo tava 4,99. Mas você usou quantas gramas? 500 gramas. E ficou quanto? 3,11. 3,11, né? Fermento químico. Fermento eu coloquei uma base de 2,80 o potezinho. Aí é 75 gramas, saiu por 2,10. Leite líquido. Com a caixa de 2,99, usei só 100 ml, saiu por 29 centavos. O óleo. O óleo eu coloquei na faixa de 4,50. O óleo, 400 ml, 1,80. E os ovos. Os ovos eu coloquei a base de 20 unidades, que é a bandeja fechada, por 15,50. Usei 6 unidades, deu 4,50. 20 ovos, 15,50. Tu mora onde, menino? Moro em Maracanã, filho. Não tá desse preço não, viu? Quer que eu mando o comprovante para você? 20 ovos, R$14. A bandeja de 20 ovos, 15,50. Vamos lá, somando tudo isso, quanto é que deu pra tu? Deu 14 e pouco também. Eu não somei completo. 1,20, 3, 36, 6, 46, 7, 8. Tá somando o que aí? 9,80, 10. Saiu por 13 e pouco. 13 e pouco, 13,80. né? 13,80 mais ou menos. É porque eu peguei de um aluno aqui já pra ver com vocês, o dela saiu 8,40. Que geralmente sai esse preço. Tá? Vamos lá. O que são esses gastos imensuráveis, né? Esses gastos imensuráveis são todos os gastos nos quais eu não consigo medir. As meninas que chegaram agora, Eva e Lu, aula passada, no qual vocês terão essa aula também, eu estou só reforçando aqui com os meninos, a gente teve uma parte dela sobre ficha técnica, a produção de ficha técnica, que é uma ferramenta que eu bato muito nessa tecla. E aí, eles fizeram a produção, eu dei uma receita para eles fazerem o cálculo, tá?
E aí ficou para hoje de a gente ver o que é que significa os gastos imensuráveis que a gente coloca na ficha técnica. Toda ficha técnica é interessante que a gente tenha esse tipo de gasto, porque são os gastos que a gente não consegue medir. Por isso que eles são imensuráveis, ou seja, não é possível que eu consiga mensurar 1 grama de... vamos supor que eu fiz um bolo e precisei de 3 gramas de detergente para lavar minha louça, daquele bolo, certo? E por aí vai. Então, são esses gastos que a gente não consegue medir. Dentre esses gastos, o que é que está incluído nesses gastos? Material de limpeza, a minha máquina que eu estou usando, ela está se desgastando, a minha luz, o que você tiver para colocar aí dentro, você coloca. Essa margem de 35% é uma ideia, tá? Eu posso ser 20%, posso ser 40%. Vou dar um exemplo para vocês. A minha mãe, a margem que ela usa é de 25% em cima dos bolos dela. Porém, quando ela vai calcular a ficha técnica do bolo mole dela, no qual precisa passar bem mais tempo dentro do forno, mais de 1 hora, porque é um bolo mole grande, ao invés de ela colocar 20%, ela coloca 40%, tá? Ela dá uma esticadinha mais, já que esse forno precisa passar bem mais tempo dentro do forno. Então, esses gastos mensuráveis, são vocês que escolhem, tá bom? Acima de 20% já é um bom número. Então, vamos supor que a da outra aluna, da turma da tarde, fez a receita dela, saiu por R$ 8,40. Saiu por R$ 8,40. E mais 35%, que é dos gastos imensuráveis, saiu a R$ 11,34. Esses R$ 11,34 não é o valor que vocês vão vender o bolo de vocês, mas sim é o valor que vocês gastaram para produzir o bolo de vocês, tá bom? Quanto cobrar em cima? Né? É uma grande pergunta. Quanto cobrar em cima? Se eu gastei R$ 11,34, por quanto eu vou vender esse bolo? A primeira... Alexandre, desliguei o microfone, tá? Barulho aí de coisa. A primeira questão sobre quanto eu aplicar em cima do meu produto primeiro, você precisa acreditar no seu produto, tá? Se você não acreditar no seu produto, você não vai vender o seu produto, tá bom? Então, quando você acredita no seu produto, você pode colocar a margem que você quiser, tá? É óbvio que trabalhando com uma realidade, né, com os pés no chão, e aí é começar a praticar a venda do seu produto. Vamos supor que esse bolo de R$ 11,34 eu queira ganhar 300% em cima dele. Lembrando que esse bolo é um bolo grande, tá? Ele serve aí 20 pessoas ou mais tranquilo, né? Não sei se vocês... Quem de vocês chegou a fazer a receita? Só a Giz. A Giz fez a receita. Eu fiz. Hã? Fez a receita, né? Fiz. Você gostou da receita? Gostou do bolo? Eu gostei, professor, só que eu achei o óleo, a medida muito alta, tá entendendo? Aí você usou todo? De 400 ml, tá entendendo? Professor, caiu. Mas ele não ficou muito, ele não ficou oleoso, ele ficou macio. Ficou bom. Ok. Oi, já. Saiu até moreninho, eu pensei que ia sair, era amarelo. Ei, professor. Saiu foi da minha cor, pensei que ia sair, era amarelo. Certo. Oi, Jaque. Meu celular desligou na hora que o senhor estava perguntando. Pronto. Né? Então, assim, Jaque, a receita aqui deu um valor X. Eu estou me baseando pela ficha técnica de uma aluna que eu já conferi, tá bom? Da aluna da tarde. E aí deu R$ 8,40 a ficha técnica dela, né? Lembrando, vocês estão comprando as coisas de vocês em atacadão ou em comércios locais? Eu comprei no açaí. Jaqueline, mesmo comprando no açaí, a sua ficha técnica saiu por R$14 o preço do seu bolo? Foi. Sem colocar os gastos não, apesar que os ovos eu não comprei no açaí, né? E nem mas a também
Mas não deveria ter saído tão caro assim, mesmo assim. Tem como o senhor conferir aí os valores? Tenho. Pode falar. Ó, o açúcar deu 1,15. O trigo deu 2,25. A cenoura deu 2,50. Quanto foi o teu trigo, quilo? 3. R$3 o quilo do trigo? Foi. Só que eu botei, o senhor pediu 2.400 gramas. Aí eu botei como 3 quilos. O senhor não pediu lacrado? A não ser que eu fiz errado, né? Ó, a quantidade da farinha de trigo lacrada é 1.000 gramas. O valor da unidade lacrada é R$3. A quantidade a ser utilizado é 600 gramas. O preço a ser utilizado é R$1,80. Pois eu botei, porque depois que o senhor pede a quantidade lacrada, o senhor não pede o valor da unidade lacrada? Quando eu peço a unidade lacrada, que é 1.000 gramas, você colocou 3.000 gramas, né? Não, o senhor pediu 2.400 gramas. Aí, na hora de botar o valor lacrado, eu coloquei como se fosse 3 pacotes de 1 quilo, para poder tirar os 2.400. Mas eu pedi para vocês fazerem só 25% da receita, não foi isso? Foi. Aí depois foi que na quantidade de ser utilizada, foi que eu fiz. 600 gramas. Foi. Quanto é que dá 600 gramas para tu? Deu 2,25. Vou fazer o cálculo aqui, tá? Quanto é 1 quilo? 3. Usou 600. Tá errado, viu, ô Jaque? Tua conta é para dar R$1,80. Agora me explica assim, ó, o senhor pediu 2.400. Eu não sei se o senhor tá me entendendo. Aí na ficha técnica pede assim, valor da unidade lacrada. Se o senhor pede 2,4 kg, 2.400 gramas, eu tenho que colocar o valor das 2.400 gramas ou eu tenho que colocar o valor de como se fosse 3.000 gramas? Não, presta atenção. O primeiro passo da... Oi? Ó, eu tenho... Ela não tirou 75%. Pois é, eu tirei só depois que na quantidade a ser utilizada, aí eu diminuí, tirei, só usei os 25%. O 75% é para ser tirado lá no primeiro item, na quantidade. Tá certo. Já era para você ter tirado bem antes, né? Para depois começar a preencher a receita. Entendeu? Entendi agora. Agora eu tô entendendo. Então eu vou apagar tudo e vou fazer de novo. Isso, tá? Então, assim, Jaque, o que é esses gastos imensuráveis? São todos os gastos que eu não consigo medir. Água, luz, detergente, produto de limpeza, tá? Então, tudo isso são os gastos imensuráveis. Eu coloquei aí na ficha técnica 35% de gastos imensuráveis. Mas esses gastos, eles são de acordo com cada pessoa, né? Por exemplo, eu dou até o exemplo da minha mãe. A minha mãe, ela usa o gasto imensurável dela de 20% em cima dos bolos dela. Mas para fazer o bolo mole, que é um bolo que demanda mais tempo no forno, ao invés de ela colocar 20%, ela coloca 40%. Ou seja, isso é de acordo com a sua produção, de acordo com cada produto, tá? Não existe uma fórmula correta para isso. Depois que eu tenho o preço do meu produto, no caso dessa aluna aqui, saiu R$ 8,40 a receita dela, mais 35%. Aí fica igual a R$ 11,34. Por quanto vender esse produto? O primeiro passo é acreditar no seu produto, né? Para você conseguir vender. E aí, eu tenho um bolo caseiro. Esse bolo é muito grande, ele serve 20 fatias. Ele pesa mais de 1 quilo, mais de 2 quilos esse bolo. É um bolo bem pesado, tá? Então, não se espantem com o preço desse bolo, tá bom? Então, o preço desse bolo, vezes 3, ou seja, vezes 300%, vai dar R$ 34,02.
né? Então, ela está conseguindo bancar o bolo dela, ela vendeu o bolo dela e pagou o bolo dela, e ainda restam 200% para ela como lucro, tá? Mas é muito importante a gente saber diferenciar o que é realmente lucro. Será que esses 200% é realmente lucro, né? Obviamente que não. Esses 200% devem entrar parte como lucro, outra parte como investimento, outra parte como capital, para a gente sempre ter dinheiro no nosso caixa, tá bom? Professor, Entendidos? professor, Oi. sobre essa questão de multiplicar a porcentagem, né? Eu costumo fazer em 200%, né? Porque a minha venda não é tanta venda assim. Mas mesmo assim, quando eu tenho um trabalho, quando tem alguma coisa que demanda muito tempo ou muito esforço para estar fazendo como decoração, essas coisas assim, eu acabo cobrando de 3 a 4 vezes, né? Isso é certo também, né? Até vezes 5, 6, 7 vezes. Quem vai dizer isso é você, tá? Se o seu cliente consumir e ele comprar, então quer dizer que você está no caminho certo. Entende? Certo. Ok, gente, pela aula de hoje? Ok. Tudo ok? Próxima semana a gente vai dar continuidade nessa parte teórica, tá bom? Para a gente reforçar mais uma vez sobre isso. Lembrando que eu gostaria que vocês fizessem a ficha técnica, tá? Os alunos novatos, depois a gente conversa mais um pouco sobre ficha técnica, para a gente ter para vocês começarem a produção também. Como é que eu posso dizer? Não se preocupem, que a gente vai ter muitas outras aulas sobre ficha técnica e voltada para isso. Oi? Para os alunos novatos, eles têm cadastrado já no Mundo IM deles aquele módulo do profissional confeiteiro. Isso, pronto, aí perfeito. Podem começar a fazer, já conhecer um pouquinho sobre a ficha técnica, viu? Show, pronto. Muito importante. Gente, vocês precisam estar por dentro desse aplicativo Mundo IM para vocês terem acesso à produção de ficha técnica, né? Então, acabando esse vídeo aqui, nessa aula, tentem liberar mais um tempinho para vocês terem acesso a essa plataforma, para estarem aprendendo um pouco mais sobre ficha técnica. Que ficha técnica tem que acontecer sempre. Tá? Foi muito bom ver vocês aqui. O que foi que aconteceu com a Gislene, André? Eu tô com 2 dias que eu não falo com ela. Não sei o que foi que houve. Tá bom, E todo então. dia eu falo com ela. Pois então, tá ótimo, tá? Pois boa semana para vocês, tá certo? Façam aí as receitinhas da massa sablé, tá? Tudo bem direitinho, tá? Quero só tirar uma foto de vocês.